Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, saudade dos nossos encontros toda quinta-feira. Confesso que estou com bastante saudade dessa turma tão querida e amada. Infelizmente, o isolamento social está aí, nós vamos ficar com certeza ainda algum tempo, né, nesse isolamento e por isso nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos um pouco à distância. Mas mesmo assim, eu quero agradecer a participação de vocês, né? Vocês estão correspondendo, estão entregando as atividades, estão participando. Fico muito feliz por essa dedicação de cada um de vocês e comprometimento em estar correspondendo aos nossos exercícios. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Nós iniciamos, né, o segundo bimestre na aula passada, né, que eu postei lá na plataforma um texto, inclusive, da página 4 e 5, que falava assim: Os pós que reduzem ao pó. Era o título do texto, né, a carta ao leitor. E aí, era para vocês fazerem os exercícios da página 5, a maioria conseguiu me entregar o exercício. Eu tinha combinado com a professora Alba que eu estaria trabalhando essas páginas com vocês, por isso fiquem tranquilos, porque a professora estava ciente que nós iríamos trabalhar essas páginas. Mas hoje nós vamos iniciar o estudo da língua, que é a página 9, com justamente a parte gramática, né, do nosso livro, no segundo bimestre. E aí hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas adjetivas reduzidas. Quando nós pensamos nas orações subordinadas adjetivas, adjetivas são aquelas que exercem a função sintática de adjetivo. Nós passamos algumas videoaulas, né, no finalzinho do primeiro bimestre falando sobre as orações subordinadas adjetivas. Geralmente, elas são introduzidas por pronomes relativos: que, quem, qual, quanto, onde, cujo, os quais exercem a função de adjunta adnominal do termo antecedente. Então, por exemplo, numa oração, admiro alunos estudiosos. Estudiosos é o adjetivo. Admiro alunos que estudam. Esse que estudam já indica aí uma oração subordinada adjetiva. Isso porque possui a função sintática de um adjetivo, que é atribuir qualidade ao nome. Esse que, ele atribui essa qualidade e transforma essa oração em uma oração subordinada adjetiva. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser explicativas ou restritivas. As orações subordinadas adjetivas explicativas são aquelas que são separadas por vírgulas. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo a qual se referem. Eu vou dar um exemplo aqui antes de passar os slides para vocês, de uma frase, de uma oração. O exame final, vírgula, que estava muito difícil, vírgula, deixou todos apreensivos. Aí eu tenho uma oração principal, o exame final deixou todos apreensivos. Eu tenho a parte que estava muito difícil, sendo a oração subordinada adjetiva explicativa. Diferente, né, da oração restritiva, né? A oração restritiva, elas restringem ou delimitam o significado de seu antecedente e não são separadas por vírgulas. Então, existe uma diferença. As explicativas são separadas por vírgula. As restritivas, elas não são separadas por vírgula. E aí, eu vou dar um exemplo rapidinho das orações adjetivas subordinadas adjetivas restritivas. As pessoas que são racistas merecem ser punidas, né? Esse é um exemplo de uma oração. A oração principal nós temos: as pessoas merecem ser punidas. A oração subordinada adjetiva restritiva é que são racistas. Reparem mais uma vez o que, sendo aí o pronome relativo antecedendo esse adjetivo, essa qualidade dada pela própria oração subordinada e classificando essa oração, ok? Na página 9 do nosso livro, vocês vão perceber aí que existem dois exemplos, né? Fala sobre o filme Tropa de Elite, e vocês podem perceber
que há exatamente uma funcionalidade, uma explicação, expressando exatamente a mesma ideia, né? As frases expressando a mesma ideia, tendo a oração principal, né? Eu tô aqui com o livro em mãos na página 9 e eu vou identificar, né, na diferença nas frases é justamente quando aparece o que do pronome relativo, que é o que acabamos de mencionar com vocês. Aí eu vou passar o slide para vocês perceberem um pouquinho algumas frases. Reparem, os índios que moram na floresta fazem parte de nossa história. Os índios que moram na floresta fazem parte de nossa história. Nos dois casos, as orações em destaque são as orações subordinadas adjetivas. Contudo, no primeiro exemplo, o sentido que ela atribui é de que apenas os índios moram na floresta, fazem parte de nossa história. No segundo período, na segunda oração, a presença de vírgulas revela que todos os índios moram na floresta e fazem parte de nossa história, ou seja, o locutor utiliza a oração subordinada adjetiva para lembrar uma informação já conhecida por todos. E reparem, a frase aí, a oração que não aparece com vírgula, ela está sendo restritiva. A outra que apresenta vírgula, ela está sendo uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Bom, mais à frente nós temos aqui, mais uma vez, exemplificando para vocês, a restritiva, elas recebem essa classificação por restringirem, delimitarem, particularizarem o sentido do nome antecedente. São apresentadas, portanto, sem a utilização de vírgulas quando escritas. Então, galera, por que o professor já falou e está separando aqui agora nesse slide? É importante vocês perceberem a diferença entre uma e outra, porque os nossos exercícios que nós vamos passar nessa aula de hoje, né, dia 21 de maio, nós vamos passar os exercícios do livro que vocês vão perceber, vocês vão identificar e vão classificar as orações subordinadas adjetivas. E aí vocês vão precisar identificar essa questão de restritivas e explicativas. Aí nós temos a definição das explicativas. São assim classificadas por acrescentarem uma informação que é de conhecimento do interlocutor ou ao nome antecedente, generalizando e universalizando o seu sentido. Na escrita aparece entre vírgulas. A explicativa, ela, como eu já falei, ela vai ser bem mais pausada. Na página 10, vocês vão perceber aí, nós vamos passar aqui para vocês agora mais alguns exemplos das orações subordinadas adjetivas reduzidas. Mas na página 10, antes de eu falar sobre as orações subordinadas adjetivas, eu quero destacar essa questão do infinitivo, gerúndio e particípio. No infinitivo, nós temos a oração subordinada adjetiva restritiva como uma resposta, né? Vamos voltar aqui à definição do restritivo, só para vocês perceberem. Ela foi a primeira bailarina a se apresentar. Nós temos aí uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo, tá bom? Lembrando que ela é restritiva justamente porque não aparece vírgulas, né? E ela justamente ela está delimitando, né? De uma certa forma, sem a utilização das vírgulas. Nós temos um gerúndio, e aí quando nós nos referimos à oração subordinada no gerúndio, o rapaz falando, vírgula, falando educadamente, vírgula, encontrou os idosos. Nós temos aí uma oração subordinada adjetiva explicativa. Está explicando, nós encontramos a vírgula aqui e ela reduzida de gerúndio. E temos também o particípio, né? A oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. São apenas regras básicas do período da classificação. Normalmente, quando elas são apresentadas na forma reduzida, elas têm esse verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, elas vão ser classificadas também, qualificando, né, na verdade, e exemplificando a característica do verbo, tá bom, pessoal? Fazendo sempre, é claro, esse paralelo. As orações subordinadas, elas podem ser classificadas
dessa forma desenvolvidas ou reduzidas. E quando elas são desenvolvidas, nós vamos encontrar aí o infinitivo, o gerúndio, o particípio. E aí, por último, eu vou lançar aqui mais uma vez, e agora falando sobre a questão de orações subordinadas adjetivas reduzidas. Nós temos o exemplo aí, o filme Tropa de Elite, lançado em 2007, representou um passo nesse sentido. O filme Tropa de Elite, que lançado em 2007, representou um passo nesse sentido. Os dois exemplos expressam exatamente a mesma ideia. Contudo, no segundo caso, ela é introduzida pelo pronome relativo que. Assim, as orações subordinadas adjetivas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Reparem que o que faz toda a diferença no critério da classificação. Pois bem, por hoje é só, galera. Eu espero que vocês tenham curtido bastante aí a nossa videoaula, né? Hoje o professor está gravando um pouquinho. Em breve nós teremos algumas novidades. Nós estamos querendo marcar com vocês também algumas aulas em breve, né? Por um aplicativo, o aplicativo Zoom, mas eu vou estar marcando direitinho com vocês, com calma, justamente para também trabalharmos numa dinâmica em relação às nossas aulas, tá? O professor vai em breve marcar pela plataforma e eu vou estar avisando a vocês para juntos estarmos num determinado horário, quem sabe até mesmo no horário de nossas aulas, de uma das nossas aulas, de uma dessas quintas-feiras, estarmos trabalhando com vocês um pouquinho, revisando todo esse conteúdo pelo Zoom. Muito bem, por hoje é só. Quero agradecer a participação de vocês, obrigado pelo carinho e em breve teremos mais videoaulas e também estaremos com as aulas no Zoom, também marcando as reuniões com vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.